Fala galera, beleza? Revisão aqui de hoje, dia 6 de novembro de 2023. Um dia aí bem paradão, né? Acho que talvez o dia mais estreito do ano em relação à amplitude no gráfico do Ibovespa. Ó. 700 pontos. Realmente é muito difícil a gente ver um dia desse tamanho. Muito, 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 muito raro. Acho que aqui pelo. Ah, não, aqui vai ser a média, né? Eu não vou mudar o indicador só para ver isso. Mas é um diazinho aí bem capenguinha, né? É, era de se esperar, depois de 2 dias de alta forte assim, né, ainda 3 dias de alta, na verdade, dois mais fortes, que o preço tivesse uma respirada hoje, né? Só que essa respirada poderia acabar acontecendo só aqui em cima. Por exemplo, era essa a minha expectativa, inclusive por conta de alguns outros fatores, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, olha, do Ibov pegou lá certinho, hein, pessoal? Putz. Ó, o índice futuro ele ficou devendo aqui, ó. Mesmo movimento, hein? Mesmo movimento. Do Ibov ele pegou. Sabendo disso aqui já poderia ter evitado muita coisa. Acabei de reparar. Né? No índice eu tinha um outro alvo projetado lá e por isso que eu esperava um pouquinho mais de alta. Mas enfim, não é um desastre completo para os compradores, porque né, continua acima do topo. Quanto mais barras elas forem fechando aqui em cima, mais forte fica esse rompimento, né? Que veio de um fundo mais alto, que rompe uma linha de tendência mais longa, enfim, que dá um tom de que o mercado ele deve ir mais para cima. Né? Ainda precisamos ver o que, que acontece quando ele vier abaixo de uma barra, né, pela primeira vez, mas aqui a gente já tem um cenário que ele parece bom o suficiente para compras em 50%. E, ó, reparem, no 50% ele está exatamente na retração, né, ou a retração de 50% está exatamente no gap, ó, que era um topinho anterior também. Então isso aqui é um ótimo ponto para se tocar eventualmente com mais alguns dias aqui, né, de correção. Se essa correção vier de uma vez só, né, vai ter bastante comprador que vai ficar assustado. Gráfico de 60 hoje, bem enroscado, né, aqui no índice futuro, também uma amplitude ridícula, 830 pontos o dia inteiro. Né? Aproveitar isso aí realmente demandou conseguir vender bem alto, conseguir comprar bem baixo, e não foi toda hora que o preço deu essa chance. Tinha uma resistência aqui nessa região, o preço ele ficou o tempo inteiro aqui acima dela, né? Dando um tom de força compradora maior do que de força vendedora, e muito perto aqui, ó, chegou muito perto né, do alvo projetado. Ó. Ele ficou devendo aqui os 200 pontos. Como o alvo de 61 ele se encheu bem, né, ele fechou uma barra aqui próxima, eu imaginava que isso aqui poderia né, acabar indo, mas ele acabou atingindo o terceiro alvo de outra projeção menor, né, essa aqui no caso, né, ao invés de isso aqui. Então, é isso, dia bem travadão, não tem nem muito o que falar. No gráfico de 5 minutos, né? Deixa eu trazer para o default aqui. Ih, rapaz, não foi isso aqui que eu usei, não. Ah, esse aqui. Eu só usei esse aqui hoje, pessoal, que tá muito lateral. Não precisa ficar periquitando muito o gráfico, né? A gente tem na abertura uma barra muito forte, né, que poderia ser um clímax, né, isso aqui sendo uma wedge. Já tinha a possibilidade de ser um wedge daqui de trás, já aqui, mas né, com essa barra a coisa melhora um pouco essa leitura. E com a barra 2 um pouco mais, né? E a gente começa a pensar aqui em uma correção em um tempo gráfico maior, tipo 60 minutos ou mesmo 30, né? Para visitar esse fundo aqui, ou esse fundo aqui, ou qualquer coisa mais para baixo. O preço nunca chegou né, nesses patamares durante o dia de hoje. E rejeita já a queda na barra 3, começa um processo de alta aqui bem vagaroso né, durante as barras 4, 5, 6, e lateraliza, joga lá em cima na barra 3, o pessoal vende em máximas né, e gera o topo duplo aqui e começa né, um processo de reversão majoritária de tendência pensando aqui no dia, né, o topo duplo já com essa wedge. Então, aqui a gente tem vários fatores, né, pessoal, que o Albrooks aponta de aberturas. Aberturas, elas têm muitas vezes wedges, muitas vezes elas têm topos duplos, fundos duplos, né, são padrões que a gente vê, e muitas vezes existe o padrão de rompimento, range de abertura, né, opening range breakout, onde muitas vezes o alvo é range inteiro né, projetado para baixo. Não alcançou, né? Não precisa nem traçar aqui para saber que essa mínima aqui ela não projetou tudo isso daqui para baixo. Mas a gente teve padrão de wedge, né, vindo de outros dias. É bastante importante, pessoal, te levar em conta dentro de algum movimento de tendência ou qualquer coisa que está acontecendo no gráfico, parece que já passou do limite. Essas linhas diagonais, elas ajudam muito né, a você determinar alguns momentos. Por exemplo, depois disso daqui, você determinar que você não quer mais comprar, por exemplo, com barra de sinal
comprar alto, né? Você só quer comprar perto de suporte daqui para frente ou com ordem limitada. Aí você pega, por exemplo, essa linha de tendência aqui, ó. Eu acho que dá até para melhorar ela. Essa aqui, não, essa aqui, aqui. Vamos traçar daqui mesmo, né? Dá para ter uma melhorzinha aqui, mas eu acho que essa aqui já está de bom tamanho. Então, se você tem uma linha de tendência aqui, né? Segurando a tua tendência. Essa linha está com a mesma inclinação na MM20 aqui dos 15 minutos, ó, aqui, pontilhado. E aí, o preço ele vai para baixo pela primeira vez com força, daqui para frente você pode começar a pensar em vender. Daqui para trás não é bom negócio, né? A não ser que você está muito agressivo vendendo aqui em cima. Aí é outros 500. Era possível fazer essa venda, bem possível, assim, bem tranquilo. Só que você está operando contra o mercado ao easy long e achando que ele vai cair porque ele fez uma barra de correção mais forte. Eu não gosto desse tipo de operação, mas para quem fez, deu certo. Né? E tinha fundamento, não estava despropositado. Agora aqui, qualquer coisa que você queira vender um topo mais baixo, desde que haja uma formação mais interessante, não é um grande problema, né? Até que você veja outra perna de baixa forte, outra perna de alta forte, como foi essa aqui. Aí já complica um pouco mais. Ele rompe a linha de tendência, vem acima de um topo, tal. O mercado acaba te jogando aí em uma situação onde parece que os compradores estão muito mais ativos, né? Mas vamos parte a parte. O que eu fiz aqui de manhã? Né? Eu fiz uma compra abaixo da mínima da barra 3, né? Fazendo fade aqui, e o meu stop ele estava mais ou menos abaixo da barra 72, né? Então o preço ele deu uma oscilada, ele ficou muito tempo aqui, né, em TTR, com muito pavio. Ele passou aqui da abertura, né, no meu trade foi na abertura do mercado à vista, né, em torno de 10 e 12, e até as 11 horas da manhã, 11 e 07, ó, uma hora aqui, passou a abertura americana só chacoalhando, né, e eu comprado aqui sem conseguir ver força compradora, né, conseguindo dar continuidade. Isso daqui para mim deixaria o topo mais baixo, faria um novo fundo, foi o que aconteceu quando ele andou um pouco aqui a favor, suficiente para cobrir, né, o que foi aqui nesse trade, meu risco efetivo, olha só. Ele passou um pouco aqui do meu risco efetivo, eu já protegi, né? Até porque a minha operação de fade, eu esperava que o preço fosse para cima logo. Né? Isso daqui já tinha passado bem dos limites e quando a questão de gerenciamento de risco me liberou para proteger a operação, eu protegi. Simples assim. Para trades com ordem limitada, uma vez que eles andem contra mim primeiro e a favor de mim depois, eu uso muito essa questão do risco efetivo como um parâmetro para saber se eu vou pôr no zero ou não. E lógico, o contexto, né, pessoal? Se fosse um contexto igual o de sexta-feira, onde eu acabei saindo mal aqui, poderia optar por deixar o espaço, né? Mas hoje não. E depois de tudo isso aqui, né? Você tem uma probabilidade muito maior de mais uma perna de baixo que uma perna de alta, né? Aconteceu e acredito eu que foi do mesmo tamanho, inclusive, né? Batendo o olho aqui a gente consegue ter uma ideia. Ó, talvez não daqui de cima, mas do momento que começa o movimento de baixa, é isso aí, ó. Perfeitamente, né? Buscou ali esse suportinho da barra 66 de ontem, né? E deixou uma bandeira em forma de fundo duplo aqui. E você poderia dizer que tem um wedge aqui também, ó. Pode dizer tranquilo, ó, uma, duas, três puxadas. E um padrão de reversão de três barras aqui num contexto que já parecia um pouco mais lateral. Eu não sei se eu compraria isso aqui. Eu não vi, né, pessoal? Isso aqui eu não vi acontecendo. Mas eu não sei se eu compraria. Né? Talvez comprasse acima da 43 por conta das três barras de impulso. Acreditar que ainda iria mais. Quem fez isso, né? Se deu bem, ó, pegou um trade, mesmo que usasse o stop um pouquinho maior, um trade 2 para 1, quase 300 pontos. Então aqui a gente tinha essa venda aqui bem agressiva, uma compra aqui embaixo que provavelmente sairia no 0 a 0, outra compra aqui embaixo muito agressiva. Então, vocês não é um dia de muitas oportunidades, né? Que já é meio-dia. A gente tem três trades um pouco mais assim aceitáveis, né? Daí ele faz esse comportamento aqui, um impulso muito forte, né? Dentro de uma tendência de alta em gráficos maiores, faz essa primeira correção. Quando ele vem acima da primeira barra, né? Para mim, isso é um movimento de correção válido o suficiente. Já tinha fechado uma barra positiva lá no 2 minutos, tá? Esse foi um outro fator que me levou a entrar nesse trade também, ó. Ele tinha que acionar no H1, falhar no L2 e acionar no H2. Então, para mim, esse trade aqui ele foi, né, flawless. Não tinha muito o que falar. Né? De fato, o mercado avançou um pouco, um alvo de scalp aqui, né?
para quem entrou nessa barra. Opa, apertei errado. Quem entrou nessa barra aqui tinha um alvo de scalp. O meu trade não era esse, né? O meu trade era. Esse aí era meu gatilho, mas o meu stop estava aqui embaixo. Então, em torno de 280 pontos, aí um pouquinho mais. E aí o mercado acabou fazendo um topo duplo aqui. Poderia ter largado o trade aqui, né? Devido a tudo que aconteceu, mas eu quis respeitar o meu stop ali e ele foi buscar, né? Se não fosse naquela hora, ele iria depois, eventualmente. Então não tem muito que chorar aqui, não. E depois, pessoal, sei lá, eu acho que isso aqui foi muito complicado, né? Talvez você comprasse aqui acima da 77, entendendo aqui como baixo na lateralidade, uma boa barra de sinal. Acho que dava para encarar esse trade, né? Se você marcar essas mínimas aqui, ó, você vê que está tudo mais ou menos nessa região, só essa aqui que passou um pouco, então acho que dava para fazer. Provavelmente, né, fazendo um trade a essa hora, eu pelo menos teria saído no 0 a 0 depois de ter andado aí uns 200 pontos, ó, 190 pontos e voltado tudo, né? Para quem não saiu, conseguiu levar mais longe, foi 380, mas nada muito melhor do que isso, né? O dia hoje foi muito ruinzinho para operar, né? Muito poucas oportunidades. Eu acabei assim, né? Meu resultado hoje foi menos 59. Um break-even e um stop, né? E aí no dólar, né? Eu fiz uma ordem no dólar durante a manhã, o trade ficou rolando o dia inteiro, ó, pela conta dele. Observa, ó. Eu comprei ele aqui, não, pela manhã não, né? No almoço. Eu coloquei essa ordem aqui, era 10 da manhã, né? Porque eu queria pegar ele mais ou menos por aqui, baixo, né? Na lateralidade. E aí chegou a dar 10 pontos de exposição positiva, porém depois ele voltou e estopou mais lá às 4:30 da tarde. Né? Era um stop aqui de 6 pontos, não era nada demais não. E o dólar foi um marasmo também, né, pessoal? Só a única diferença que eu vi no dólar aqui em relação ao índice, né? Acho que ele deu menos oportunidades. Ele deu essa aqui, né? Acho que isso aqui era bem razoável. Tinha um TTR aqui, né? Mas ao mesmo tempo você tem preço se segurando aqui, fazendo fundo duplo, depois de um movimento um pouco mais forte, mais ou menos no meio do caminho. Acho que essa barra não era um erro assim comprar ela, apesar de não ser um trade tão simples, ó. Deu 15 pontos. Fora isso, depois disso aqui, acho que nada disso aqui dá para operar. Aqui, no momento que fecha a barra 40, você tem um topo duplo, um dia lateral, né? Dentro de uma tendência macro de baixa, acho que esse aqui também é bem plausível, né? Uma segunda oportunidade aí. 17 pontos. Essa retração aqui com essa barra, né? Aqui veio abaixo, você pode contar como uma puxada, ó, uma, duas, três, abaixo da 50, 58. Mais um trade aqui de 9 pontos e acho que foi isso o dia. Não vejo como fácil de operar qualquer coisa dessa aqui, porque você tinha mínimas, né, de um dia lateral e preço muito próximo delas. E ele vai, né, segue caindo, segue um pouco lateral, ainda tem a mínima majoritária aqui, ó, para ser perdido, enfim. Dólar bem travado. Né? Tanto o índice quanto o dólar eles não demonstram ter força para desfazer os movimentos de força dos últimos dias. Então, compra de dólar aqui, pessoal, só rompendo isso aqui, né? Não tem nem muito o que falar, só rompendo isso aqui com força, né? E executando um movimento de rompimento de correção. Não adianta tentar ser muito agressivo, porque isso aí só vai causar prejuízos para sua conta, né? Essa agressividade, o mercado soca você na cara. E no índice, opa, não era para fazer isso. Já no índice a gente tem uma lateralidade bem padrão. Talvez eu tiraria essa resistência aqui, colocaria ela aqui, ó, para ficar mais rente com esses topos, tal, e operar isso aqui, né? Comprar embaixo, vender aqui no alto. Se ele romper para baixo, ele precisa de um rompimento de correção. Se ele romper para cima, é um pouco mais simples, né? Porque a tendência geral está para cima. A média de 20 do 60 se aproximou bastante hoje. Quem sabe amanhã, né, no teste dela, a gente tem uma situação bem favorável para isso, viu, pessoal? São poucas vezes que é tão favorável assim. Tem um alto projetado que o preço ainda não pegou, a média chegando no preço, ó, isso aqui parece estar armando um power breakout, né? Se ele volta, faz a entração no alvo projetado anterior, no caso aqui 618, né, e deixa algum padrão, alguma coisa aqui, vale muito a pena para carregar até os 120, 305, né? Pode ser um trade de 1.000 pontos aí amanhã, até porque hoje o mercado ficou o dia inteiro em breakout mode, né? Modo rompimento.
de algum jeito vai ter que romper isso aí. E muitas vezes a gente fica com viés de não, ele vai romper para baixo, né? Porque tá muito forte, esse mercado já subiu muito, tá muito esticado, e não sei o quê. E o negócio é, pessoal, nunca subestime, né? Até onde o mercado pode ir, ele sempre vai poder ir mais longe do que o teu bolso vai conseguir aguentar, tá? A verdade é essa. Então, eu diria que a gente aqui tem uma chance muito maior de dar mais uma porradinha para cima, buscar aquele alvo ali, né? E quem sabe até algumas outras coisas que tem aqui nos 60 minutos, ó. Tinha aqui essa região marcada, né? Tá bom, deixa isso aí. É, tem gaps aqui para cima, tal, tem um outro ponto, então nada impede o preço subir mais, tá? O importante, pessoal, é lembrar que o gráfico diário não está esticado, tá boa de partida média. Então, os gráficos menores eles podem muito bem esticar sem grandes complicações. O importante é não perder dinheiro operando contra a tendência, né? Opere a lateralidade caso você veja trades plausíveis, né? Vocês veem que hoje eu optei por compras, uma poderia ter conseguido uns 200 pontos aqui se tivesse preferido sair em scalp, a outra poderia ter zerado com um stop pequeno, enfim, poderia ter tido um dia melhor. Mas não foi o jeito que eu escolhi operar hoje e acabou sendo, né, o resultado que foi, mas nada demais, né? Nada que não dê para recuperar e fazer mais num dia melhor. A gente tem que se concentrar em manter nossos dias de perda controlados para que os nossos dias de ganho eles sejam muito mais significativos e que no longo prazo a nossa conta feche. Beleza? É isso, pessoal. Essas são as expectativas para amanhã. Essa foi a análise. Um grande abraço. Tchau.